Dando continuidade à comemoração dos 100 anos de nosso centro, agradecemos a todos que aqui estão, porque juntos estamos recebendo as bênçãos, as energias, o carinho dos amigos espirituais. E vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, que a estes fundadores que se manifestam no outro plano e aqueles que aqui vieram para materializar a ideia, recebam em centro tudo aquilo que ao longo dessas décadas, desse século, ofereceram de si, com amor, com respeito, com profundo sentimento de gratidão a Deus Pai e a Jesus, nosso Mestre. E hoje, agradecendo a todos os companheiros de outras casas que aqui estão conosco, comungando este ato de amor, pedimos por todas as casas espíritas de Ribeirão Preto a
continuidade do trabalho do Evangelho de Jesus, na divulgação de todo o conhecimento que o grande mestre, nosso governador, nosso amigo, nosso guia e modelo nos oferece. O Espiritismo chega no momento certo em que somos solicitados a experimentar como nunca antes a liberdade de escolha, a escolha pelo caminho correto. Somos todos nós espíritos já despertos, espíritos que sabem que temos um longo caminho ainda a percorrer, mas agora experimentando um novo patamar em nosso planeta, experimentando adquirir em nossos sentimentos a nobreza de nos tornarmos mais fraternos, mais amorosos, mais companheiros uns dos outros, exercitando a caridade não como um dever, mas exercitando a caridade por alegria e por amor. Dessa forma, agradecidos principalmente ao nosso querido Carlos Bacelli, que mais uma vez nos honra com a sua presença, pedimos a todos que sigam conosco na oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos temos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todos os males e perturbações. Pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Por favor. Bom, acho que ninguém espera que eu apresente o Carlos Bacelli, né? Não dá, né? Assim, eu estou errado, Bacelli, ou são 200... São 243 livros. Eu acredito que sejam 246 livros já editados. Bom, é que quando a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente precisa de alguém que nos oriente, não é? E ele teve assim um grande professor, São Chico Xavier. Então imagina o que eu poderia vir disso, né? Tá certo? Ok. Hoje à noite é do nosso irmão. Bem, inicialmente, boa noite. É uma alegria muito grande de estarmos aqui em Ribeirão. Nos sentimos em casa. Nos sentimos em casa 2 vezes. Primeiro, por estarmos em Ribeirão Preto, tantos amigos nos visitam, em Uberaba,
mais tempo. E também nos sentimos em casa nesta casa, que temos tido oportunidade de visitar, e a honra é nossa, de estarmos sempre aqui. Nos recordamos de tantos e tantos amigos que já se encontram do outro lado da vida. Amigos queridos, dos quais sempre recebemos muito apoio espiritual, para que também pudéssemos caminhar, porque todos nós carecemos de caminhar. E abraçamos a todos vocês através do Dr. Elisar e da Deise, amigos amados. Não nos esquecemos de suas gentilezas quando, há muitos anos atrás, aqui estivemos com a Márcia, que se submeteu a uma cirurgia, e recebemos então todo o apoio dos dois amigos e benfeitores, e através deles abraçamos a cada um em particular. Quando eu passo por Ribeirão, ou entro em Ribeirão, eu me lembro da Cava do Bosque, eu me lembro de Chico Xavier, das tardes, noites, madrugadas de autógrafos. Eu me recordo da feira na praça. Eu me recordo dos amigos, dos jovens, da mocidade, daquele tempo. E são tantos que não vamos nomeá-los, porque certamente haveríamos aqui de cometer alguma injustiça. Nesta noite, nós vamos expor um assunto que nós, particularmente, reputamos de grande importância para todos nós que nos encontramos encarnados na Terra. Trata-se de uma página de Emmanuel, capítulo 20, intitulado Hábito. Está no livro Pensamento e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Este pequeno, grande livro é fantástico. Escrito como somente Emmanuel poderia escrever, através de um médium da condição de Chico Xavier, que acreditamos tenha sido nosso codificador de volta à Terra para dar continuidade à obra extraordinária iniciada no século XIX, na Europa, na França, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Emmanuel, no prefácio, ele explica que este livro, esta pequena apostila, é lida por muitos espíritos no mundo espiritual. Portanto, é um livro que existe dos dois lados da vida. Interessante. Nós achamos que os livros que lemos são escritos somente para nós. E não. Eles são escritos primeiro, muitas vezes, no mundo espiritual,
e depois são transcritos para nós de acordo com a nossa capacidade receptiva. Emmanuel diz que este livro, Pensamento e Vida, é lido por muitos, estudado por muitos que estão voltando à Terra. Porque nós estamos encarnados para que possamos cuidar da nossa evolução, da nossa educação espiritual. E segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Acontece que, ao longo das existências, e somente Deus sabe quantas já tivemos na Terra e em outros mundos, ao longo das existências, possivelmente nós tenhamos adquirido hábitos que não nos auxiliam muito, não concorrem muito no campo de nossa expansão espiritual. E nós reencarnamos com esses hábitos, com os hábitos que trazemos de outras existências. E com a bênção do esquecimento do passado, voltamos à Terra para alicerçar os bons hábitos e ampliá-los, tanto quanto para erradicar aqueles hábitos negativos que conspiram contra o nosso crescimento espiritual, conspiram contra a nossa paz, conspiram contra a nossa felicidade, enfim, conspiram contra a nossa espiritualidade. São hábitos que às vezes nos mantêm quase na mesma posição evolutiva durante séculos, porque não conseguimos deles nos libertar. Eles nos escravizam, nos acorrentam, nos algemam. E porque nos algemam, muitas vezes, podemos considerar que muitas vezes a reencarnação, para nós, se compara, como fala um benfeitor espiritual no livro Ceareiros de Volta, a um círculo vicioso de provas repisadas. Voltamos à Terra e repisamos provas. Voltamos à Terra e não aproveitamos a bênção da reencarnação. Assim como o aluno, às vezes, não aproveita a experiência do professor, a bênção da escola, o aprendizado, às vezes até consegue o diploma almejado, mas não alcança o conhecimento em profundidade. Falta-lhe a vivência, falta-lhe a prática, sobra a teoria, falta a vivência. Emmanuel, ele começa dizendo que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vejamos que síntese extraordinária, maravilhosa.
numa frase, com poucas palavras, é uma esteira de reflexos mentais acumulados através das várias existências. É como nos fala André Luiz, que nós moramos num castelo de 3 andares. Temos a nossa casa mental dividida em 3 andares. O inconsciente, o porão da individualidade. O consciente, que é o nosso menor espaço de tempo. E o superconsciente, o futuro, passado, presente, futuro. Nós somos mais dirigidos pelo passado do que propriamente pelo presente. O presente seria um hífen ligando o passado ao futuro. Temos o futuro à nossa frente. E vejamos que bênção representa o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, em nossas vidas. Porque o Espiritismo nos traz esse esclarecimento. Ou seja, o nosso maior campo de luta não está fora de nós, está dentro de nós. É o nosso maior campo de luta. Somos nós mesmos, os nossos maiores adversários, os nossos maiores opositores. E que bênção representou a presença de Jesus na terra. E que bênção representou e representa a presença do Espiritismo Consolador prometido, nos esclarecendo, como fala Emmanuel no livro Roteiro. Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo é uma doutrina para quem se interessa pela sua libertação. E nós temos a mais absoluta certeza que os nossos irmãos em humanidade haverão de se aproximarem gradativamente, porque gradativamente se sentirão insatisfeitos com o que o mundo lhes oferece e procurarão algo além. E é o que nós procuramos e encontramos na doutrina espírita. O Espiritismo, dizia Chico Xavier, é um modo de vida. Disse Chico Xavier certa vez, com palavras tão simples, o Espiritismo é um modo de vida. Palavras para muitos quase sem significado, mas de um significado profundo, porque de repente é um modo de vida completamente diverso. É um modo de vida completamente diferente do que o mundo nos oferece com o seu consumismo, com o seu materialismo, com a sua cultura dogmática, com a sua fé cega, com o seu preconceito. O homem que se deixa tomar pelo sentimento de posse, possuído pelo sentimento de posse, imaginando que possui, é possuído. E prossegue Emmanuel,
de milênios, porque André Luiz fala que nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. E a ciência hoje igualmente fala, porque se nós formos fazer um estudo comparativo entre o que escreveu Emmanuel e André Luiz, e entre o que falou Chico Xavier e o que está dizendo a ciência contemporânea, nós vamos nos surpreender com as antecipações, com as verdadeiras revelações feitas por Emmanuel. Ainda agora, estávamos lendo, através da internet, Chico no Pinga Fogo, em 1971, falando que o homem haveria de construir cidades estufas na Lua, haveria de construir na Lua, estações para melhor estudar a vida no sistema solar. E agora nós estamos vendo a ciência dizendo que este é o objetivo e que a partir de 2027, a partir do ano que vem, muitas viagens estão programadas para se estudar a possibilidade de seres humanos começarem a viver na Lua. Claro, se não ocorrer uma guerra de extermínio, como dizia Chico Xavier, porque Chico dizia, se não acontecer uma guerra de extermínio, a ciência irá progredir assustadoramente. O mesmo dizia Einstein, quando perguntaram a ele como seria a terceira grande guerra mundial. Ele disse, eu não sei como vai ser a terceira grande guerra mundial, mas a quarta há de ser com paus e pedras. Porque se houver uma terceira guerra mundial, o poder atômico das nações que são possuídas pelos pensamentos anticristãos, o poder atômico fará um grande estrago na humanidade. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, iguais. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Sem nenhuma crítica ao compositor, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o lema de muitos. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não há uma cogitação de ordem transcendente, uma preocupação que deveria estar sempre conosco, porque nós não pertencemos à Terra, nós aqui chegamos, é fato, e daqui partiremos, também é fato, e deveríamos nos preocupar com a nossa origem, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Deveria ser a nossa preocupação para que a nossa vida sobre a terra fosse uma vida em que nós não cedêssemos tanto de nós mesmos ao consumismo. Cedemos do nosso tempo, cedemos de nossas energias, cedemos de nossas forças intelectuais,
cedemos do que temos. Às vezes, muitos dizem assim: quando eu estiver mais idoso, quando eu resolver determinados problemas profissionais e familiares, eu vou ler um pouco mais, vou me preocupar um pouco mais. Nós estamos igualzinho àquele jovem que foi convidado por Jesus a segui-lo. Ele foi convidado. Senhor, deixai-me primeiro que eu enterre meu pai. Ora, evidentemente o pai dele não estava morto. Porque se o pai dele estivesse morto, ele não estaria ali. Ele estaria velando o corpo do pai. Ele pediu a Jesus que esperasse que o pai morresse. Aí depois, e se o pai fosse viver mais 30, 40, 50 anos, foi quando Jesus falou: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, os que estão mortos espiritualmente, enterrar os seus mortos. Então nós somos herdeiros de milênios, nós não estamos na terra pela primeira vez. Não estamos aqui pela primeira vez. E não estaremos certamente pela derradeira vez. Provavelmente, aqui ainda voltaremos muitas vezes, porque a terra é uma bênção, viver sobre a terra. O corpo é uma bênção. Cada dia é uma oportunidade abençoada de aprendermos. Quantos de nós hoje, se soubéssemos um pouco do que hoje sabemos, quantos teríamos evitado muitas decisões infelizes? Teríamos evitado muitos equívocos. Eu nunca me esqueço que certa vez fui visitar um senhor no hospital, espírita, idoso, estava nas vésperas de partir. Fui visitá-lo, ele perguntou a minha idade. Eu disse a ele, à época a gente não escondia a idade. Eu disse a ele a minha idade. Ele disse assim: se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, mas nunca me esqueci daquilo. Se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, eu teria evitado cometer muitos erros na vida. Emmanuel afirma: com naturais exceções, todos adquirimos o costume, quer dizer, o hábito de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Não pensamos, não refletimos, vamos engolindo tudo. O que a televisão diz, o que as pessoas pensam, o que dizem. Às vezes a pessoa diz assim: olha, fulano de tal, mas você conhece? Não, mas como é que você pode? Você pode falar. Não é? É aquele ensinamento maravilhoso de Sócrates, né? Dizem que alguém chegou perto dele
Sócrates, eu tenho alguma coisa para contar a você. Ele falou assim: antes de você me contar, vamos passar isso pelos 3 crivos. O que você vai me contar é bom. A pessoa disse assim: bem, bom. Não é. Segundo crivo, é útil. Não posso dizer que seja útil. Terceiro crivo, é verdade? Eu não tenho certeza. Se o que você tem para me contar não é bom, não é útil e não é verdadeiro, não me interessa. Nós deveríamos submeter todos os fofoqueiros a esses 3 crivos. E claro que nós estamos no meio. Nós deveríamos submeter a nossa fofoca a esses 3 crivos. Não é? É bom, é útil, é verdadeiro. Nós nos habituamos a consumir o pensamento alheio pela reflexão automática. A televisão faz a cabeça de tanta gente. Mas que coisa horrorosa. E em razão disto, exageramos as nossas necessidades, a propaganda, e vamos comprar, e ficar devendo. Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, uma vida mais simples. Será que nós temos necessidade de tudo o que temos? Ou de tudo o que queremos ter? Ou de tudo o que para ter nos endividamos? Tem gente que se endivida até a outra encarnação. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos, porque ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. É impossível você fazer o bem a alguém que você está fazendo a si mesmo. Como também é impossível você fazer o mal a alguém, por menor que seja, se ele está fazendo a si mesmo. Pode esperar. Podemos esperar. Então a gente não deve ter pressa. Eu faço tanto bem, não recebo nada. A pessoa diz assim, né? Eu faço, não recebo, estou cansado de fazer. Onde é que estão os espíritos? Nós chegamos até a perguntar pelo mundo espiritual, né? Onde estão os espíritos e tal? Fulano de tal, não faz nada. E, no entanto, a vida dele está uma mil maravilhas. Não é? Mas comigo não, foi só eu começar a ir lá para o centro, entrou uma urucubaca. O Chico falava, né? O problema é o seguinte, é que quando você começa a subir o monte, quem não se dispõe a subir, não quer ficar sozinho, então te puxa pela perna. Te puxa pela perna. Se você se dispõe a subir, vai ser difícil. Escalar um monte não é fácil. Mas tem aquele que puxa, não quer que você sobe. E às vezes é gente da família, né? É gente da família. Eu me recordo, vou contar uma historinha a vocês aqui. Rapidinho. Minha mãe era sábia. A minha mãe mal sabia assinar o nome.
Mas eu tinha lá em Uberaba um primo que era padre. E era ferrenha. E na época, eu acho que eu fui o primeiro bode, né? A primeira ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada da família, tornei-me espírita. E certa semana minha mãe foi ao mercado e encontrou-se com esse primo padre. E ele partiu firme em cima dela. Família tradicionalmente católica de Uberaba, cidade do interior de Minas, família católica, aquela coisa toda. Chegou-se perto de minha mãe, coitada, muito simples. Maria Odete, eu fico, como é que você deixou seu filho tornar-se espírita? Eu fiquei sabendo que ele está frequentando o centro. Como é que chamou a atenção dela? Como é que você foi deixar ele se tornar espírita? Minha mãe era assim, era dura. Ô primo, o senhor nunca esteve lá em casa para saber do que nós estávamos precisando. Precisa dizer que a discussão acabou ali, né? O senhor nunca esteve na minha casa para saber do que nós estávamos precisando. E nós precisávamos muito. Às vezes até de coisa para comer. Agora o senhor está me interrogando aqui? O que é isto? Eu não dou ao senhor esse direito. O assunto ficou por ali. Emanuel, estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse. O problema do mundo é um só. Aqui na Terra só tem um problema. Tem dois não, nem três, nem quatro. É um só. Dinheiro. É só isso. Atrás do dinheiro é que vem poder, corrupção, violência, droga, tráfico, etc, etc. Retendo apaixonadamente o instinto de posse. E com o instinto de posse, da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir das leis divinas. É a posse, né? Olha, esse sentimento de posse, ele não é fácil, né? Eu gostaria de aconselhar, aqueles que ainda não leram, deveriam ler. E aqueles que já leram, deveriam reler. O livro Voltei, de irmão Jacó, para ver ali o que é essa questão da posse. Esses dias, eu morava numa rua, numa casa, eu me mudei faz 20 anos, não estou mais nessa casa, mudei para uma outra casa, mas esses dias, eu passei em frente a esta casa, que ainda é nossa, está alugada, a nossa, dos meninos. Eu passei em frente à casa, e eu, 20 anos, ainda parecia que tinha uma força me puxando para aquela casa, me puxando para dentro daquela casa. Olha a casa onde nós moramos tanto tempo, aquele pé de primavera eu plantei, olha como está florido. Aí eu pensei de imediato, certamente os espíritos inspirando, né? Pensei de imediato, como é difícil a gente quando desencarnar. Como vai ser difícil
desencarnar. Aí os espíritos falam, olha, é por isso que o corpo da gente, ele se desfaz debaixo da terra. Porque se ele não se desfizer, a gente não sai de perto. O Chico contou um caso uma vez, porque o Chico ia muito aos cemitérios, muito assim. Calma lá. De vez em quando, ele ia no enterro com um amigo, ou às vezes ele passava de carro, de táxi, na porta do cemitério. Principalmente lá em Pedro Leopoldo, cidade muito pequena, né? Toda hora passava na porta do cemitério, cidade pequena. E ele entrava. E ele entrou certa vez no cemitério, ele conta, olha, eu entrei no cemitério, estava chovendo naquele dia, estava chovendo, eu entrei para meditar, orar. Era para as pessoas não ficarem incomodando ele, porque ele não podia andar na rua. Então ele foi para o cemitério. Ele falou assim, eu vi um homem ao lado de um túmulo, um homem alto, forte, chapéu, uma casaca comprida, estava de pé ao lado daquele túmulo. Eu pensei que era um coveiro. Aí eu me aproximei para conversar com ele. Ah, o senhor, não, eu trabalho aqui. Aí ele viu que era espírito. Eu trabalho aqui. E o homem estava cheirando pinga, cachaça. Dizia que o cheiro era forte. O homem estava cheirando pinga. O senhor trabalha aqui? Trabalha. O que o senhor faz aqui? O senhor, olha, minha função aqui é pular lá embaixo e tirar os espíritos que não querem sair, não querem largar o corpo. E é por isso que eu bebo, porque eu não aguento o cheiro. Ele falou, o espírito falou para o Chico, ele nos contou isso. E é por isso que eu bebo, porque eu não aguento o cheiro, eu tenho que pular lá. Eles não querem sair. Então, essa questão da posse, a gente tem que começar a treinar. Por isso, quem quiser se possuir de alguma coisa, depois, pode deixar aqui em cima, viu? Mas, gente, mas a coisa é séria. Essa questão da posse não é brincadeira. Não é brincadeira. A família e tudo mais, as propriedades, quem só pensa nisso, quem tem apego às coisas, apego excessivo. Foi por isso que o Chico uma vez nos falou assim, ó, meu filho, de cada 4 que partem, 3 ficam por aqui mesmo. 3, pode fazer a conta aí, ó. Quantos vão? Tirar a sorte no palitinho. O Chico falava essas coisas. Conversava conosco, enquanto ele estava autografando, ele falava muita coisa. Emmanuel, prosseguindo, diz o seguinte: nesse círculo vicioso, olha aí, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Gente, que palavras precisas, que precisamos. Procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão, desilusão, com que despende longos séculos. Então a pessoa entra no corpo, sai do corpo, é a mesma coisa. E por isso não evolui, né?
Não é fácil evoluir. Evoluir é difícil. Não é combater o homem velho, né? Os hábitos nossos, os nossos hábitos, não é? É por isso que a caridade é importante. Certa vez o Chico nos escreveu uma carta, a minha Márcia. Essa carta está publicada em um dos nossos livros. Ele falou assim: às vezes é tão difícil o pensamento dos espíritos superiores chegar até nós aqui embaixo, na Terra. Ele falou assim: é como se a gente vivesse numa floresta fechada, dentro da qual nem os raios do sol penetram. Uma floresta muito fechada. Aí ele falou assim: eu descubro na caridade o propósito dos bons espíritos. Quando eles nos pedem para fazer o bem, é para a gente abrir uma clareira pela qual eles possam entrar com o seu pensamento. Que coisa profunda, hein? Pela caridade, fazer o bem, a gente abre uma clareira nos pensamentos, nas emoções, e através dessa clareira, os bons pensamentos podem penetrar. Porque de outra forma não penetra. Com quem vive aí só pensando nas coisas do mundo material, só correndo atrás do dinheiro, posse, fica difícil chegar e propor alguma coisa. Então é o que fala aqui, ó, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionado ao binômio ilusão, desilusão, com que despende longos séculos. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Nós não podemos desprezar a rotina construtiva. Muita gente fala assim: minha vida é uma rotina. Mas se é construtiva, é um hábito que está criando, mecanizando, não é? É aprendendo a fazer do dever um prazer. Nós vamos aprendendo a fazer do dever um prazer. Nós não podemos desprezar a rotina construtiva. E às vezes nós nos rebelamos contra a rotina construtiva. Não vou lá mais não. Vou lá no centro toda semana, e toda semana eu tenho que costurar, e toda semana eu tenho que fazer sopa, dar passe, toda semana a mesma coisa, evangelho, é o mesmo assunto. Um amigo chegou para o Chico e perguntou: isso é verdade? Ele chegou: Chico, ele era muito espontâneo, Chumbinho, Geraldo Chumbinho. Chico, qual que é a novidade? O Chico olhou para ele assim. Não sei para que ele usava óculos, mas às vezes ele olhava para ele assim. Aí ele falou assim: meu filho, a novidade é o Evangelho. E não é? É claro que é. A novidade, amor nova. A novidade é o Evangelho. Porque nós ainda não vivenciamos. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes. A evolução constrange a gente a adquirir novos hábitos, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. É por isso que vem, gente. É por isso que vem a dor.
André Luiz, no livro A Renda Cristã, tem uma frase que só André Luiz também podia escrever. Ele fala assim: a gazela desperta o canto do rouxinol, mas a montanha só há poder de dinamite. Como é profunda, né? A gazela desperta o canto do rouxinol, mas a montanha só há poder de dinamite. E às vezes as coisas acontecem conosco na vida, né? Uma prova, um abalo, um sofrimento, uma dor, uma decepção, uma frustração, uma angústia, que a gente interpreta aquilo como sendo um prejuízo, interpreta aquilo como sendo um mal. Aquilo acontece para a gente poder começar a mudar, a pensar em coisas diferentes, começar a mudar, a considerar outros fatores. E ele começa a encerrar com chave de ouro. Ele diz assim: é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sabe o que é transformação de visceral? Vísceras? Íntima. No Cristo, todo um programa de transformação visceral, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Senhor, perdoar até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Senhor, caminhar 1000 passos? Não, se alguém te pedir a caminhada de 1000 passos, 2000 passos. Senhor, me bater de um lado, oferece o outro. Amar os inimigos, Senhor. Mas se vocês não amarem os inimigos, o que é que vocês estão fazendo de especial? Os publicanos também amam os publicanos. As pessoas de má vida também amam as pessoas de má vida. Que fazeis de especial? Jesus perguntou aos apóstolos. Nossa, coisa difícil, né? Mas se fosse perguntado para mim, né, o que você faz de especial? Eu sairia de fininho. Não faço nada de especial. O que é fazer de especial? É fazer além do que se espera que se faça. Fazer além. Que fazeis de especial? E foi por esse motivo que ele incomodou todo mundo. Incomodou todo mundo, incomodou os doutores da lei, enquanto não o prenderam e não o sentenciaram à morte. Olha lá, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Não, é o bom samaritano. Vocês não gostam do samaritano? Mas ele é que fez o bem. Os judeus pulavam dessa altura, que odiavam os samaritanos. Não abandona a tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. É todo um programa de vida. É um novo programa de vida. Por isso que não é fácil realmente. Nós reconhecemos, não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Nós precisamos de tentar. Nós precisamos dizer para nós mesmos, repetir para nós, eu preciso ser um pouco melhor. Eu preciso ser um pouquinho melhor. Eu preciso
deixar de ter esse temperamento, deixar de ter esse orgulho, deixar de ter essa soberba, de achar que eu sou dono da verdade. Nossa, mas quantas pessoas que se acham donas da verdade? É muita gente que se acha, até no espiritismo mesmo. É tanta gente que se acha dono da verdade. É tanto médium que acha que o seu guia é um guia, mais guia que qualquer outro guia. É um cego guiando o outro cego, vão cair todos no buraco. É tanto, não, meu guia falou, o seu guia tem que estudar. Manda o seu guia estudar. Manda o seu guia fazer sopa junto com você. Manda o seu guia ser mais humilde. Não, meu guia. Que guia? Nosso guia é Jesus Cristo. Nosso guia é Jesus Cristo. Não é? Então, essa questão da gente, esse orgulho, essa vaidade, no nosso meio, no meio espírita, né, que a gente vê, às vezes raia ao absurdo. Raia ao absurdo. De vez em quando eu vou lá na internet, eu fuço na internet, eu até falei para os amigos esses dias que eu vou largar a mão de ver internet, porque a gente se aborrece tanto, com tanta coisa. Eu vejo lá, às vezes, críticas a algumas obras de Emmanuel, a algumas obras de André Luiz, críticas a Chico Xavier. Eu vou ver a vida dessas pessoas que criticam, elas não têm uma obra. Elas não têm nada. Eu não digo obra escrita, não. Não tem uma obra. Como é que é? Onde é que está a nossa autocrítica? Onde é que anda a nossa autocrítica? A nossa humildade, né? É por isso que o Chico vivia falando, eu não sou nada, eu sou um cisco. Eu sou um pé de capim, um pé de grana. Quando morre um pé de capim, nasce outro no lugar. Dizer que uma vez ele foi no lugar, né? Ele ficou muito satisfeito com a reunião, voltou para casa e ele voltou pensando assim, que reunião boa, como foi boa, foi produtiva, nossa, nós fomos, foi uma beleza, não é? Aí Emmanuel apareceu para ele e disse assim, Chico, a reunião foi boa, mas você cometeu um erro. Você cometeu um erro. Mas o que foi que houve? Você se comparou a um pé de capim. Aí Chico, mas por quê? Não, o pé de capim, Chico, ainda cresce. O pé de capim cresce. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus, é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Reflexos do céu para a terra. Reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos aliciar. Tem que ser automático.
nos alicerces de cada dia, colaborando com a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Emmanuel. Que Jesus abençoe nosso Emmanuel, o nosso Chico. Que Jesus abençoe esta casa, desta casa mais 100 anos, para que nós possamos estar aqui de volta na outra encarnação. Na outra encarnação. E ouvirmos de novo o Denizar com essa voz maravilhosa, cantando Ave Maria. E a gente sabendo apreciar as coisas boas e sendo melhor do que somos, porque caso contrário, o mundo não vai ser mundo de regeneração, não. Não vai ser mundo de regeneração, não. Uma vez perguntaram ao Chico: Chico, só acha que a Terra vai ser um mundo de regeneração nesse terceiro milênio? Ele olhou assim, maroto, sorriu, maroto, e respondeu assim: uai, se for em 2999, estará dentro do terceiro milênio. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre.